Meu nome é Sodré Neto e eu pesquiso sobre câncer. Eu vou fazer alguns resumos do que eu entendo desta doença ou dessas diversas doenças. Bom, em primeiro lugar, a gente tem 200 tipos de célula. Você tem célula do cabelo, da pele, do coração, dos músculos do coração, células do fígado. E câncer é um defeito nessas células. O câncer, na verdade, são vários defeitos nessa célula. Defeitos genéticos e epigenéticos, né, que tem relação com a função genética, que é a produção de proteínas, enzimas. Então, o que acontece? A célula, nossas células, né, tem em torno aí de 25 mil genes. Alguns trabalhos falam 30 mil, 33 mil, mas os trabalhos que eu mais acreditei, assim, devido à especialidade que eles estavam publicando, fala 25 mil genes. E esses 25 mil genes vão produzir 1.800.000 proteínas. O dogma de que um gene produz uma proteína caiu em 1982 com Gerald Crabtree, que eu sou fã dele, né? É um dos maiores geneticistas e neurocientistas da humanidade, da atualidade. O fator Scopus dele é 111, um dos maiores do mundo, né? Ele é um gigante. Tem um laboratório lá que a turma dele, os alunos formados por ele, só arrebentam. Um laboratório dele agora, que ele foi sócio, foi negociado com os japoneses ano passado por 4 bilhões e meio. Para vocês verem o valor que esse cientista tem, né? Então, eu nem sei porque que eu estava citando ele, já esqueci. Mas ou seja, a gente tem 1.800.000. Porque ele que descobriu que um gene produz mais de uma proteína, desculpa. Aí cada gene pode produzir diversas proteínas, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, as gerações vão se tornando cada vez mais defeituosas. Isso, quem demonstrou isso em livros, publicações, foi John C. Sanford, um outro gigante da genética, dono de mais de 30 patentes. Publicar uma coisa, né? Produzir patente é a demonstração cabal da competência de um cientista. Ele não só publicou, não só defendeu uma tese nova, como defendeu também uma maneira, um produto novo, alguma coisa que pode ser patenteada, que patente é inovação, né? Descobriu tal, é um cientista bam. 30 patentes, o cara é uma sumidade, o John C. Sanford. Ele fala que a cada geração, a gente acumula 100 mutações, sendo a maioria delas deletérias. Isso ele verificou na humanidade, mas isso se estende para diversas populações, todas as populações de seres vivos. Por quê? Porque ocorre entropia genética nos seres vivos, empobrecimento genético, acúmulo de defeitos vão acontecendo em todos os seres vivos. Eles estão todos condenados à extinção. Você vê os vírus antigos, eles eram gigantes, hoje estão pequenininhos. Um vírus antigo tinha muito mais genes ou sequências de RNA do que os de hoje. E assim você vê também no padrão fóssil existe a megafauna, né? Aqueles animais gigantes, a preguiça de 6 metros de altura. E hoje tudo pequenininho, tudo degenerado. E o Crabtree defende uma tese em Stanford, que é a segunda mais conceituada do mundo,
defende uma tese de que o homem está ficando mais retardado. As inteligências, né? Augusto Cury cita, acho que 11 inteligências. As inteligências estão decaindo porque uma mutação deletéria, ela compromete, em média, 120 relações neurais. Então, as doenças que vão mais explodir, aumentar, né, exponencialmente, são as neurológicas. Por isso que você está vendo explosão de autismo, Asperger, TDAH, depressão, entendeu? Inclusive Jesus fala que nos últimos dias haverá um tempo de angústia, que se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, quando Jesus fala essas palavras, demonstra que Deus já sabe o final das coisas, e esse mundo vai cair numa depressão, numa angústia terrível. O século passado já foi chamado pela medicina de século da depressão. Por quê? Porque os neurônios são os mais afetados pela mutação acumuladora, pela entropia genética, pela degeneração genética. E quando você fala de degeneração genética na célula, comprometendo esses 1.800.000 proteínas, aí você começa a entender o aumento também do câncer, a possibilidade de dar câncer na gente mais vezes. Porque a célula, ela tem um ciclo metabólico, mas ela tem milhares de vias alternativas. E se falhar uma coisa, ela apela para outra via alternativa. Falhou outra mais outra, ela apela para outra. Se falhar, por exemplo, a proteína P53, os trabalhos demonstram que 50% dos cânceres ocorre por causa de falha nos genes que produzem essa proteína. Então, quer dizer, se você falha nessa proteína, ela é a proteína reparadora do DNA, que quando a célula faz cópia de si mesmo, ela copia grosseiramente e depois vai resolvendo os detalhes. E quando tem um detalhe muito errado lá, tem a proteína P53 e mais outras que são reparadoras. Principalmente essa. Aí essa, se tiver falha nela, na produção dela, por causa da mutação genética, por causa do estilo de vida, por N fatores que podem causar mutação. Uma radiação, né? Tem muitos aspectos que podem causar mutação, além dessa herança genética cada vez pior que a gente vai recebendo. Aí 50% dos cânceres já está ligado a essa P53. Tanto é que eu tenho projetos para tentar fazer um vírus. Todo mundo tem medo de vírus, né? Mas tem até um filme aí que fala que ocorreu uma pandemia na humanidade porque um cientista usou um vírus para corrigir câncer. Eu me vi na ficção lá, uma ficção chinesa. Porque eu tenho vontade de fazer um vírus, mas lógico, eu vou usar um vírus que não seja ofensivo, né? Você tem que tomar esse cuidado, senão você pega um vírus aí igual o SARS-2, né? CoV-SAR-2, aí causa uma Covid, uma pandemia no mundo. Lógico que tem que tomar esse cuidado, né? Mas dá para se tomar esse cuidado. O que aconteceu com a Covid aí foi um acidente que, no meu entendimento, foi mais a ver com a alimentação dos chineses, que eles vivem comendo morcego, comem animais exóticos, tem até mercado de animais exóticos. E os chineses, quando você olha na história, eles já são craque em produzir pandemia e praga no mundo, por causa dessas manias deles de alimentação errada. Eles não seguem a Bíblia, igual o judeu segue a Bíblia, o judeu não vai trazer pandemia para o mundo, mas o chinês vai. Estuda lá na Wikipédia, lá, escreve lá, por exemplo, praga de Justiniano. Era uma pandemia que o chinês trouxe que matou quase a metade da humanidade na época.
Um terço da humanidade acho que morreu, pelo menos do mundo civilizado, acho que morreu naquela época. Veio da China. Então tem um monte. A China é exportadora de praga no mundo, creio eu, mais por causa dessa alimentação maluca deles lá, né? Se eles seguissem lá Moisés, o Antigo Testamento, que fala dos animais limpos e imundos, creio eu que talvez eles não produziriam tanta pandemia no mundo, né? Mas pulando de assunto, voltando para o câncer. Então o câncer é defeito nas células, né? Aí o que acontece? Deu defeito, deu câncer, o câncer pode dar todo dia na gente. O sistema imunológico detecta, vai lá e mata, não deixa eles prosperarem. Quando a pessoa passa por um estresse, marido traiu, mulher morreu, filho morreu, alguma coisa muito chata, a pessoa fica muito estressada, ela produz corticoide e noradrenalina que impede o sistema imunológico de agir e de matar o câncerzinho dela que está começando. Aí o que acontece? Aí as células que se multiplicaram errado e não teve o sistema imunológico para matar elas no início, elas vão criando colônias e depois fica sem solução, porque a colônia vai se resolvendo ali, o anormal vira normal dentro do corpo da pessoa e aí o câncer é detectado quando já tem milhões ou bilhões de células desenvolvidas. Aí como é que mata o câncer? Como é que mata o câncer? O câncer ele representa, né, vias alternativas que a célula está usando, porque está tendo falha em alguma coisa, ou no sistema de reparo, certo? Bom, aí o que tem que acontecer? Tem que fazer com que se identifique qual o problema para o sistema imunológico ir lá e atacar. Por exemplo, a gente pode produzir vacina contra câncer, né? Você pega a biópsia da pessoa, congela e descongela, congela em nitrogênio, por exemplo, dá quase 200 graus negativos, descongela em banho-maria, aí vai fragmentando aquele câncer, né? Aí você pode separar por citometria de fluxo, você pode separar as receptoras da membrana. Aí tem sistemas de separação dos receptores da membrana. E depois você pode separar as receptoras exclusivas que estão presentes nas células cancerosas e não estão presentes nas células normais da pessoa. Aí pegou essas receptoras exclusivas, você injeta na pessoa, na pele, para apresentar para o sistema de defesa. Essas receptoras aqui estão danificando o organismo, ataca elas. Aí o sistema de defesa nosso vai lá e ataca elas. Então você produziu um estímulo, uma apresentação para o sistema imunológico, você produziu uma vacina contra o câncer. Esse é um sistema que eu acredito nele, estou pesquisando ele, tem pesquisadores comigo nisso, na Universidade Federal, e a gente está trabalhando em torno disso. Não sei no mundo quem está mexendo com isso, mas essa foi uma ideia que o próprio Deus me deu. E aí eu estou tentando desenvolver dentro da pesquisa científica. Outra maneira de matar o câncer, que eu estudei, que eu acho muito interessante, é a vitamina C. Injetável, líquida. Se tomar oral, o corpo elimina. Tem que tomar na veia. Altas doses de vitamina C, eu acho que começa com 100. Eu vou colocar o link do ensaio clínico abaixo. Aí vocês vê lá o protocolo direitinho. E aplica, eu acho que é 100 ml de vitamina C injetável. Vai fazer bem para uma série de coisas e depois ela vai se degradar em água oxigenada.
Aí a água oxigenada mata a célula cancerosa e não mata a célula normal. Se a pessoa tiver suplementada com vitamina e selênio. Selênio tem nas castanhas, selênio também tem nas frutinhas que nascem no fundo de quintal, né, porque são terras que não foram muito exploradas por monoculturas, aí você vai ter muito ali. E tem várias outras estratégias para matar o câncer, né? A gente está estudando canabidiol conjugada com fosfoetanolamina, aquela famosa pílula do câncer. Ela é carreadora de alguns fármacos já aprovados pela Anvisa, FDA, tudo quanto há, porque ela é preferida pela célula cancerosa. Aí quando você suplementa demais a célula cancerosa de fosfoetanolamina, ela fica com possibilidade de receptar mais canabidiol. E aí o canabidiol, ele é anticancerígeno, já está provado em mais de 1000 trabalhos. Aí beleza, é uma estratégia também muito boa de tentar combater o câncer. Já tem amigos meus que curaram assim, né, biomédico inclusive, teve um, e várias pessoas que a gente lê por aí nos trabalhos, e usando canabidiol, e agora usando essa junção canabidiol fosfoetanolamina, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, mas é uma das estratégias. Por quê? Porque o câncer é muito complexo, cada caso é um caso, cada defeito tem 1.800.000 possibilidades, só no painel de defeitos genéticos. E quando você fala de defeito genético, você está falando de milhares de proteínas em torno daquele defeito genético. Só no painel genético tem, acho que 7.000. Um trabalho da Lancet mostrou que a gente tem 7.000 correlações genéticas de defeitos que se relacionam com câncer. Então, outra coisa que eu cheguei à conclusão é que a gente nunca deve usar uma solução apenas. A gente deve cercar o câncer de várias possibilidades, uma vez que você não tem controle sobre esses 1.800.000 proteínas, quais que estão dando defeito personalizadamente em cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma deficiência X, por isso que a medicina chinesa antecipa a medicina ocidental, porque falava que a gente tem que conversar com o corpo. Quando vai usar um fármaco, uma planta, uma coisa, você tem que ir conversando com o corpo para ver o que está dando certo, o que está dando errado. Por quê? Porque você tem 1.800.000 possibilidades. O que vai acontecer? Não existe exame que vai monitorar, administrar tudo isso para você. Lógico que se você tiver junto a um grande pesquisador que consegue distinguir o ponto específico bem mais acertadamente, lógico, né, se você estiver do lado de um gênio que tenha bastante testes disponibilizados para ele, esses testes são caros pra caramba, você vai ter uma probabilidade de grau de acerto maior. Mas enquanto você não tem isso, e a maioria de nós não temos, que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente é pobre tecnologicamente, os nossos exames são extremamente grosseiros, visualizam a superfície da superfície da superfície da doença. Nos resta nos munir de várias estratégias conjuntas, né? Tomar vários remédios, vitamina C, vitamina D, vitamina A, B9. Aí vai ter uma série, eu vou botar uma lista aqui de coisas que eu já recebi de médicos, de ortomoleculares, de gente que está lidando com câncer. E daí você vai e faz tudo isso e mais aquilo e vai conversando com o seu corpo para ver o que vai estar dando mais certo. Porque se você cair na besteira, às vezes, de fazer tipo uma cirurgia arriscada, igual arrancar estômago e emendar no esôfago,
Eu já vi muita gente morrendo com isso, ou vivendo igual um miserável restinhos da sua vida, sobrevivendo e se arrastando de remédio e de exame, de não sei mais que. Então, se você for fazer um tratamento agressivo de quimioterapia antiga, de cirurgia que compromete o seu organismo, as suas chances de viver serão mínimas, porque tem trabalhos aí mostrando que a eficiência de quimioterapia é 2,3%. Deve ter aumentado um pouco de 2004 para cá, porque esse trabalho é de 2004. Mas na parte pobre eu acho que não aumentou muita coisa não. Porque isso aí é 2,3% de eficiência em países ricos, Austrália e Estados Unidos. No Brasil deve ser 0,5% de eficiência. Às vezes, se você não tratar o câncer, é melhor do que você mexer nele de qualquer jeito. Então tem que observar isso, igual o Laí Ribeiro observa isso em relação a câncer de próstata dos mais velhos. Depois dos 65, 70 anos, deu câncer de próstata, todo mundo vai dar. Aí você vai lá mexer, mata o cara, e aí? Aí depende da virulência desse câncer, se é bom mexer ou não. Por quê? Porque o sistema de saúde fica pagando quem faz cirurgia, quem faz quimioterapia. O hospital ganha 150 mil lá, umas 10 sessões de quimioterapia, que é um protocolo do SUS. Aí os caras vão querer fazer isso em você, porque dá a impressão de que está tentando te salvar, e eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E a medicina ocidental, essa porcaria, você vê os países igual a Índia, por exemplo, que usa muito planta medicinal. Lá, inclusive, tem 2 ministérios de saúde, um da plantas naturais, holística, e outro dessa medicina comandada pela indústria farmacêutica. Lá teve 113 mortes de Covid-19 por milhão de pessoas. Aqui no Brasil teve 1.147, porque aqui quem manda é só a indústria. Manda na Anvisa, manda na conselhos federais, manda nos alunos de medicina que forma. É por isso que vira essa porcaria aqui no Brasil, esse genocídio, porque é uma medicina comandada pela indústria por meio dos trial clinical, que são muito caros, só eles podem bancar, eles vão bancar só o produto deles, aí banca só as quimioterapia deles, que o Dr. Laí Ribeiro chama de remédio ET, extraterrestre, quer dizer, fórmulas bem difíceis de alguém copiar, que vai dar exclusividade e patente. Aí os caras produzem, homologa, prova ensaio clínico, faz ensaio clínico 2. Então essa imbecilidade genocida domina o Brasil. Aí vocês vêem no caso do Covid aí, só as vacinas que passou para ensaio clínico. Pô, tem um monte de... Eu já cataloguei mais de 100 estratégias para matar o Covid-19. Né? Tem inclusive uma vacina que eu acredito muito mais nela do que qualquer outra, que é da gema do ovo de galinha infectada, que eu falei em março, depois a Universidade de Stanford anunciou em agosto. Eu nem sabia que a segunda maior universidade do mundo tinha anunciado ela em agosto. Então é isso, pessoal. Aí, qualquer coisa, a gente vai fazendo mais vídeo aqui, respondendo perguntas e respondendo algumas colocações ou críticas, porque a gente sempre, no meio de muita verdade, pode falar alguma coisa errada e tem que corrigir, né? E eu peço a Deus humildade para corrigir cada erro que eu cometer na hora de passar a informação. E eu agradeço muito vocês que me ouviram aí 24 minutos, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.